Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fábio Verlang, sou advogado da Hannover Cidadania Alemã e hoje eu estou gravando esse vídeo atendendo a muitos pedidos de pessoas, de clientes, de amigos, de pessoas que têm muita dúvida sobre os motivos que levam uma pessoa a perder a cidadania alemã. Então peço que você já curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal para que você seja notificado dos vídeos futuros que nós vamos gravar a respeito da cidadania alemã. E esse vídeo é muito importante para você que está em processo de cidadania alemã, mas principalmente para você que já tem a cidadania alemã e pode perder a cidadania alemã sem saber. Então preste atenção, pois é um vídeo que traz muita informação que não é tão simples de se achar na internet. Muita coisa está, de uma certa forma, confusa e tumultuada, mas aqui nós vamos tentar, da melhor forma possível, trazer para você as informações da maneira mais correta possível, de maneira jurídica, analisando a lei, porque cidadania é um ato legal, é baseado numa lei, então é algo em que você precisa estar confiante e estar bem assessorado para não cometer nenhum equívoco. Então vamos lá. Bom, os motivos de perda da cidadania alemã estão elencados no artigo 17 da Lei de Cidadania Alemã. E o artigo 17 é dividido em 7 itens. Nem todos aqui são relevantes para nós, então nós não vamos tratar de todos eles, mas os principais são o item 2, que fala sobre a aquisição de uma outra nacionalidade, ou seja, se um alemão adquirir outra nacionalidade, ele perde a cidadania alemã. Isso é muito importante, é realmente um motivo plausível de alguém perder a cidadania alemã, então a gente vai falar bastante sobre ele. O item 3, ele fala sobre a renúncia, né? Então isso é autoexplicativo, a pessoa pode renunciar à sua própria cidadania alemã, ela não é obrigada a manter a sua cidadania alemã se ela não quiser. O item 4 fala sobre ser adotado por um estrangeiro, então uma criança que tem a cidadania alemã e é adotada por um estrangeiro, ela acaba também perdendo a cidadania alemã. Esse é um caso um pouco mais raro, então também é um pouco autoexplicativo. Aí o item 5, nós vamos falar um pouco aqui, mas eu provavelmente vou gravar um novo vídeo, que é uma causa também muito relevante e que pode realmente trazer ou ocasionar a perda da cidadania alemã para muitas pessoas, que é a entrada voluntária nas Forças Armadas de outro país. Então, uma pessoa que tem a cidadania alemã e acaba entrando nas Forças Armadas, por exemplo, aqui do Brasil, perde a cidadania alemã. Esse é um tópico que nós vamos discutir bastante. Aí o item 6 não nos interessa muito, assim como o item 1, e o item 7 nos interessa e também talvez será motivo de um novo vídeo, que é quando um ato administrativo que concedeu a cidadania alemã para alguém é revogado. Por exemplo, o BVA concede a cidadania para determinada pessoa e depois revoga esse ato, ou seja, cancela a solicitação da cidadania alemã. Isso é relativamente raro de acontecer, mas já aconteceu e pode acontecer. E nós vamos então, provavelmente num vídeo específico sobre isso, falar mais, mas aqui neste vídeo nós vamos também passar algumas informações sobre essas situações. Bom, então vamos começar falando pelo item 2 do artigo 17, que é um dos motivos, né, que levam uma pessoa que tem a cidadania alemã a perder a cidadania alemã, e é a aquisição de uma nacionalidade ou de uma cidadania estrangeira. Essa disposição legal ela já estava prevista, ou já está prevista na Lei de Cidadania Alemã há muito tempo. Na verdade, desde a primeira versão, em 1870, já constava um artigo que dizia basicamente isso, que um alemão que se naturalizasse em outro país, ou seja, que adquirisse outra nacionalidade, perderia automaticamente a cidadania alemã. Então isso vale tanto para o seu antepassado alemão, que veio ao Brasil na década de 20,
em 1910, 1930. Se ele chegasse ao Brasil e se naturalizasse brasileiro, ele perderia automaticamente a cidadania alemã. E isso continua valendo para os descendentes dessa pessoa. Vamos imaginar, então, que o seu antepassado alemão fosse o seu avô, ele veio ao Brasil e não se naturalizou brasileiro, ou seja, por não adquirir uma nacionalidade estrangeira, ele não perdeu a cidadania alemã e passou essa cidadania para o seu filho, que seria, no caso, o seu pai hoje. E o seu pai, por sua vez, passou a cidadania para você, e você hoje é o requerente, o interessado na cidadania alemã. Tanto o seu pai quanto você, se receberam a cidadania alemã de maneira automática, ou seja, por nascimento, vou dar um exemplo aqui, uma linhagem paterna, de filiação legítima. Caso vocês, seu pai ou você, ou eventualmente até no futuro seu filho, adquiram uma outra nacionalidade por naturalização, de maneira voluntária, por exemplo, a cidadania americana por naturalização, ou mesmo a paraguaia, a argentina, ou a chinesa, ou de qualquer país que você pensar, isso fará com que você perca a cidadania alemã que você tinha desde o seu nascimento. É claro que às vezes você vai falar assim, mas eu não sabia que eu era alemão porque eu ainda não fiz o meu processo. E eu já me naturalizei. Eu moro hoje nos Estados Unidos e me naturalizei americano. Do ponto de vista legal, você nasceu alemão e, em tese, você deveria saber isso. Claro que é em tese. E, por ser alemão, você tem que cumprir as leis alemãs. E a lei alemã fala que um alemão que adquire outra nacionalidade perde a cidadania alemã. Então, em tese, se você adquirir uma cidadania alemã, mesmo antes de saber que é alemão, de ter a cidadania confirmada, você perde a sua cidadania alemã. E se você se naturalizar após já ter feito o processo, aí isso fica ainda mais claro, né? Vamos dar, por exemplo, o meu exemplo. Eu tenho a cidadania brasileira por nascimento, nasci no Brasil, e tenho a cidadania alemã por causa dos meus antepassados alemães. Se eu me mudar para os Estados Unidos e me naturalizar alemão, americano, desculpe, eu perco a minha nacionalidade alemã. Existe uma possibilidade, existe uma exceção a essa regra, existe uma exceção e uma possibilidade. Eu vou dar primeiro o exemplo das possibilidades. Caso você não queira perder a cidadania alemã, você pode pedir uma autorização ao governo alemão. Essa autorização ela tem que ser prévia, ou seja, antes de você dar entrada num pedido de naturalização em outro país, na Argentina, no Paraguai, nos Estados Unidos, na Colômbia, você deve ir ao consulado alemão e pedir uma autorização e explicar, falar, olha, eu pretendo me naturalizar aqui, nesse país, isso é importante para mim por algum motivo, mas eu quero continuar sendo alemão. E você tem que também justificar o porquê você quer ser alemão. E o governo alemão vai então analisar isso e pode ou não autorizar. Se ele autorizar, aí tudo bem, você pode então se naturalizar americano, colombiano, argentino, paraguaio, chileno e manter a cidadania alemã. Se não for autorizado, não foi autorizado. Aí é uma opção sua continuar com o processo de naturalização em outro país ou não. Então essa seria a opção. E se a gente pensar assim, agora eu já me naturalizei americano, não pedi autorização, tenho o que fazer? Ainda tenho o que fazer. Existe um processo de renaturalização para esses cidadãos alemães. Então, se você teve a cidadania alemã, perdeu porque se naturalizou em outro país e quer voltar a ser alemão, existe um procedimento específico com regras próprias para isso, mas que vai ser assunto aí de um outro vídeo, até porque não é uma coisa assim tão comum. E a outra situação, eu falei que existe uma possibilidade e uma exceção. A exceção é caso a naturalização se dê em algum país da União Europeia ou na Suíça. Então, por exemplo, você está morando em Portugal. Você tem a nacionalidade brasileira e alemã e está morando em Portugal e você quer se naturalizar português. Se você se naturalizar português, você não perde a cidadania alemã,
porque Portugal pertence à União Europeia. Isso vale também para Espanha, França, Itália, Holanda, Bélgica, Polônia, tá? Uma série de países, Dinamarca, Áustria, uma série de países que fazem parte da União Europeia, e Suíça. Apesar de a Suíça não pertencer à União Europeia, ela entra nessa lista de países. Então, essas são as exceções à regra, né? Então, um alemão que se naturaliza num país que pertença à União Europeia ou na Suíça não perde a cidadania alemã. Bom, o terceiro caso, e que é relativamente comum, e que, como eu disse, provavelmente eu vou gravar um vídeo mais completo sobre isso e trazendo algumas novas informações, mas esse terceiro caso, então, de perda da cidadania alemã é pela entrada voluntária nas Forças Armadas de um outro país. Ou também, agora, com a nova lei de 2021, desculpe, incluíram também a participação ativa numa organização terrorista no exterior. Tá? Bom, participar de uma organização terrorista no exterior, imagino que não seja o caso de vocês, nem dos nossos clientes, então não vou entrar muito nessa seara, né? Mas entrar nas forças armadas de outro país que não a Alemanha, isso sim pode acontecer, até porque as forças armadas, a Alemanha entende não só o Exército, Marinha e Força Aérea, mas também as organizações como as polícias militares, os bombeiros militares, qualquer organização militar que exista aqui no Brasil pode ser entendida como uma força armada estrangeira e isso pode desencadear a perda da cidadania alemã. Então, por exemplo, vou dar novamente o meu exemplo. Eu sou nascido no Brasil, tenho a nacionalidade brasileira por nascimento e sou alemão por descendência. Se eu fizer um concurso e entrar nas Forças Armadas Brasileiras, via concurso, me tornar um militar de carreira aqui no Brasil, eu perco a cidadania alemã. O motivo disso, a fundamentação histórica disso, é que realmente um soldado, uma pessoa que entra nas Forças Armadas, ela acaba jurando lealdade a uma determinada bandeira, acaba jurando, vamos dizer assim, dar a vida por aquele país. Então, não, no entendimento alemão, não há como a pessoa jurar lealdade a dois países ao mesmo tempo. Então, ou ela vai defender o Brasil ou vai defender a Alemanha. Até hipoteticamente no caso de uma guerra, né? Por quem essa pessoa lutaria se eventualmente o Brasil entrasse em uma guerra contra a Alemanha, né? Isso já aconteceu no passado, nas duas guerras mundiais, inclusive, mas hoje em dia eu diria que as chances são muito remotas, mas no campo das hipóteses isso pode realmente acontecer um dia. Então, a pessoa, por exemplo, eu que sou brasileiro por nascimento e alemão por descendência, se eu jurar essa lealdade militar ao Brasil, a Alemanha vai entender, bom, então você não pode mais ser alemão, porque se um dia nós estivermos em conflito, você vai ficar do lado do Brasil. Tá? Então, esse é o fundamento assim, histórico e jurídico, só para vocês entenderem. Então, é importante que vocês saibam, né, que essa regra, ela realmente pode acontecer. Né? Então, um brasileiro aqui que tem a cidadania alemã pode sim ser militar, e se isso acontecer, ele pode, em tese, perder a cidadania alemã. A primeira coisa que a gente tem que saber é que existe uma diferença entre entrar nas Forças Armadas de maneira voluntária ou obrigatória. Como vocês sabem, todo brasileiro, quando vai completar 18 anos, ele precisa obrigatoriamente se apresentar na junta militar para o serviço militar obrigatório. O que acontece na prática? A maioria dos jovens, dos brasileiros, acaba não servindo o Exército, ou a Marinha, ou a Aeronáutica, por excesso de contingente. Né? As Forças Armadas não têm como absorver os milhões de brasileiros que completam 18 anos todos os anos para que sirvam, né, por um ano as Forças Armadas. Então,
é realmente uma quantidade diminuta de pessoas que servem, né? Então, se você foi já excluído por excesso de contingente, você não chegou a servir nem no serviço militar obrigatório, você já não tem com o que se preocupar. E se você serviu, fala assim, mas eu acabei servindo, eu fiquei um ano lá no Exército e acabei servindo de maneira obrigatória quando eu tinha 18 anos. Veja, esse serviço ele foi obrigatório. Você não optou por isso, não foi da sua livre vontade. Você até pode ter querido servir e ter ficado lá de bom grado, de boa vontade, mas a tua entrada, na verdade, não dependeu muito da sua vontade, ela foi de uma maneira obrigatória, por uma força de lei, porque existe uma lei no Brasil, que é a Constituição brasileira, que fala, então, que todo brasileiro tem que servir o exército por um ano. Então, e aí a Alemanha não pode fazer nada em relação a isso, porque fala assim, o Fábio lá, ele serviu, mas não é porque ele quis, foi o Brasil que obrigou ele a servir. Então, isso também não é um problema. O que é o problema, então? A pessoa acaba se tornando militar de carreira. A pessoa faz um concurso público para ser militar e entra, então, e passa a vida inteira nas Forças Armadas e sobe de patente, vira tenente, coronel, chega eventualmente a general, não sei, né? Aí também toda a hierarquia militar para dar exemplos, mas essa pessoa cuja profissão é ser militar, cuja pessoa entrou via concurso público, que ela fez por livre e espontânea vontade, ou seja, ela quis ser militar, este sim é um problema. Este é um motivo para a perca, desculpe, da cidadania alemã. E isso não tem, assim, a princípio, muito como ser revertido. Então, se você tem a cidadania alemã e pretende entrar nas Forças Armadas Brasileiras ou na Polícia Militar, bombeiro militar, é bom você pensar realmente, né, os prós e contras dessa decisão, porque a princípio, né, não há muito como contornar. O governo alemão vai acabar sabendo dessa informação, precisa saber, até porque você declara que está falando a verdade quando faz um processo de cidadania alemã e quando solicita um passaporte, eles pedem a sua documentação militar, então você tem que apresentá-la. Então não há muito como escapar disso e infelizmente isso acaba gerando a perda da cidadania alemã. Existem exceções? Sim, existem exceções, principalmente se a pessoa entrou nas Forças Armadas de um país que pertença à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, organização esta ao qual o Brasil não faz parte, né? Mas, por exemplo, os países da União Europeia fazem parte, a maioria deles, o Reino Unido faz parte, os Estados Unidos fazem parte. Então, por exemplo, se eu entrar nas Forças Armadas dos Estados Unidos, isso não é um motivo de perda da cidadania alemã, porque os Estados Unidos fazem parte da OTAN. Veja que antes eu tinha comentado sobre a naturalização, né? Então, se naturalizar nos Estados Unidos é um problema, mas entrar nas Forças Armadas não. Então, são detalhes, são questões da lei que realmente fazem a gente ter que tomar algumas decisões, eventualmente na vida, e pesar se vale a pena, né, nesse caso, entrar nas Forças Armadas. Existe ainda uma outra lista de países que não fazem parte da OTAN, mas que a Alemanha permite que essa pessoa faça parte ou entre nas Forças Armadas. É uma lista que está no artigo 41 de uma lei alemã, que eu não lembro agora de cabeça, mas o Brasil não faz parte do mesmo jeito. Mas outros países fazem, por exemplo, Israel, tá? Que talvez seja um país em que alguém aqui, algum dos nossos ouvintes aqui, acabe servindo nas Forças Armadas. Tá? Então, Israel está nessa lista desse artigo 41, dessa outra lei,
que eu posso eventualmente depois colocar aqui o nome dela, mas não lembro de cabeça, acaba não, a pessoa acaba não perdendo a cidadania alemã. Então, essa questão da entrada nas Forças Armadas, o ponto-chave, então, é diferenciar se a entrada se deu de maneira obrigatória ou voluntária. Né? Isso para todas as pessoas que entrarem nas Forças Armadas aqui no Brasil. Se foi durante o serviço militar, se a pessoa ficou lá um ano, não tem problema. Se a pessoa foi dispensada, também não tem problema nenhum, ela nem chegou a servir, ela foi direto para a qualidade de reservista, ao menos, sem nem ter pego em armas, vamos dizer assim. O problema está, então, na pessoa que entrou nas Forças Armadas por livre e espontânea vontade, que é militar de carreira. E sobre essa situação, eu vou gravar um outro vídeo. Tá? Então, em breve, eu terei um outro vídeo, porque existem algumas informações aí relevantes que podem interessar e influenciar várias pessoas que estão nos assistindo aqui. Bom, o último tópico que eu ia tratar neste vídeo é o item 7 do artigo 17. Então, o artigo 17, como a gente estava falando, ele elenca os motivos, as causas em que alguém pode perder a cidadania alemã. E o item 7 fala que é a revogação de um ato administrativo. E o que é um ato administrativo? Por exemplo, quando o governo alemão concede ou confirma a cidadania ou a naturalização alemã de alguém e emite um comunicado e emite esse certificado, isto é um ato administrativo. E este ato administrativo pode ser revogado pelo governo alemão. Eu vou muito provavelmente gravar um outro vídeo somente sobre esse tema, mas aqui em linhas gerais o que eu quero dizer é que sim, a Alemanha pode revogar um certificado de cidadania anteriormente emitido. Claro que existem regras para que isso seja feito, existem condições, existem consequências caso isso aconteça. E sobre tudo isso eu vou comentar num vídeo mais específico. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que não existe em tese realmente a possibilidade da Alemanha ter dado um certificado de cidadania para você, ter dado um passaporte para você, e depois ela ir lá e revogar esse ato por algum motivo, ou por uma falha, um equívoco, um erro, dolo, má fé. Aí é isso que eu vou tratar no próximo vídeo, e cancelar a sua cidadania alemã. E aí você perde a cidadania alemã porque a emissão da sua cidadania se deu de uma maneira, vamos dizer assim, ilegal. Né? Você não deveria ter recebido a cidadania alemã. Claro que pode ter havido um erro excusável, pode ter havido dolo, pode ter havido fraude, isso tudo eu vou tratar no outro vídeo. Né? Mas é importante você saber que a Alemanha, o governo alemão pode, e aí existe uma lei específica sobre isso, uma lei de procedimentos administrativos, que regula isso e diz quando um ato pode ser revogado, quando não pode. E nesse outro vídeo eu vou falar também sobre o que é possível fazer, se é possível recorrer, se é possível entrar na justiça, como que funciona, até como é que fica, né, numa situação dessa. Mas isso realmente vai ficar aí para um outro vídeo, porque é um tema mais complexo, mais jurídico. E é importante vocês entenderem, né, que cidadania alemã não é brincadeira. Né? Muitas pessoas por aí acabam dando dicas, comentários, rede social e sabe tudo. Cidadania alemã é uma coisa séria, baseada em lei. Ela é uma coisa jurídica, ela é administrativa, judicial, legal do ponto de vista da lei, né, que deriva da lei, e as consequências também são legais, jurídicas e administrativas. Então, as pessoas têm que saber o que estão fazendo. As pessoas que entram com o processo e que administram o processo ou que assessoram o processo de cidadania, elas têm que conhecer
da lei, elas têm que ter conhecimento jurídico, elas têm que conhecer não só do direito brasileiro, mas do direito alemão, para que as pessoas interessadas na cidadania não sejam punidas ou não sofram consequências indesejáveis, né? Por erro, por má fé, foi sem querer. Pode ser que foi sem querer, mas às vezes um detalhe pode realmente ocasionar ou trazer uma repercussão negativa para as pessoas. Então, sobre esse tema, eu vou gravar um outro vídeo. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as causas, os motivos que levam uma pessoa a perder a cidadania alemã, né? Artigo 17 da Lei de Cidadania. Nós falamos aqui dos principais motivos, dos principais casos. Existem outros que são mais raros, que normalmente não nos dizem aqui muito a respeito, que não geram assim uma preocupação muito grande. Então eu falei dos casos mais pontuais, dos que realmente nos dizem mais respeito, que podem realmente acontecer com qualquer um de nós. E sobre 2 deles eu vou gravar novos vídeos em breve, tá? Mais para frente, assim que eu tiver um tempinho aqui, que é realmente sobre a entrada nas Forças Armadas, né? Então a pessoa que entra nas Forças Armadas e por causa disso perde a cidadania alemã, e o outro vídeo sobre a, o cancelamento, né, de um ato administrativo, quando o próprio governo alemão vai lá e revoga a cidadania que foi concedida a uma pessoa. Vamos falar sobre os motivos, as causas, as consequências e o que dá para fazer se isso acontecer com você. Espero que não aconteça com ninguém, mas se acontecer, nós estamos aqui para ajudar. Nós somos uma assessoria jurídica composta por advogados teuto-brasileiros, com amplo conhecimento jurídico, que podem, dentro de todas as limitações da lei, tentar buscar uma saída para garantir o seu direito à cidadania alemã. Então fica aqui o meu agradecimento por você ter assistido mais esse vídeo. E como todo mundo fala no final dos vídeos do YouTube, né, se você gostou, deixa aí o seu like, a sua curtida, se inscreva aqui no nosso canal da Hannover Cidadania Alemã, até para ser notificado desses novos vídeos que nós vamos gravar. E aí, para você receber a notificação, você clica ali no sininho, e aí você vai receber uma notificação assim que o vídeo for ao ar. Então agradeço muito. Se você tiver algum comentário, você pode deixar aqui no vídeo ou entrar em contato diretamente conosco pelos nossos canais, nosso e-mail, nosso site, nosso telefone, 0800 100 9397, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil. Você pode ligar para o 0800 100 9397 e a nossa equipe vai estar aí à disposição para responder as suas dúvidas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.